Boa noite, dia 90, não, dia 103, nosso projeto de minimalismo digital e todo dia é dia de aprendizado, né? Hoje foi mais um. E é o seguinte, eu refletindo um pouco, eu percebo que tudo está interligado, sabe? E essa ideia, né, de minimalismo, de minimizar o acesso a telas, a redes sociais, a notícias. Isso é uma, uma, uma coisinha bem pequena, né? A pontinha do iceberg de uma coisa muito maior, que é um processo de despertar. E assim, é só uma parte da gente que deseja, que anseia conhecer tudo, né? Saber da verdade e atingir o estado de liberdade. Porque, na verdade, a grande maioria de nós, ela é escrava, tá? Escrava do meio que vive, das mentiras que conta para si mesmo, das mentiras que aprendeu, né, na vida. Então, acho que tem algo dentro de nós que clama por clareza. Mas a gente está num ritmo assim tão hipnótico que é uma voz que parece assim bem baixinha e a gente não, a maioria das vezes, no ritmo hipnótico dessa nossa rotina, nós não conseguimos ouvir. E quando a gente consegue, a gente não dá atenção suficiente para prestar atenção. Mas quando a gente para e se observa e se estuda e diminui um pouco, pelo menos um pouco, as distrações de fora, né, o barulho de fora, o ruído de fora, as preocupações, o desejo por consumir, por ter, por possuir, né, todo esse barulho externo, quando a gente dá um pouco menos de atenção para isso, logo a nossa consciência ela aproveita uma brecha para dar qualquer sinal, qualquer grito de alerta, né? Qualquer sinal de alerta para que a gente possa perceber e olhar para o lugar certo e focar no lugar certo e fazer a coisa certa. Mas nós somos muito inconstantes e tem dias que a gente está mais ligado, tem dia que a gente está mais preocupado com outras coisas. Mas o fato é que a nossa consciência, ela vai sempre estar falando.
ela vai sempre estar nos mostrando a direção certa, né? E o caminho correto. E como sempre, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente olhe sempre para as coisas externas, para as coisas mais superficiais, o caminho é para dentro, é para se perceber, é para se renovar, para se conhecer, se examinar, é sempre para dentro, certo? Então, as respostas para todos os questionamentos, elas estão sempre do lado de dentro. E enquanto o ser humano não se render a essa verdade, a gente vai continuar caminhando em ciclos, né? E não vai chegar a lugar nenhum. Então, acredito que a minha consciência, ela me deu esse estalo, né? Me deu apresentou essa alternativa de minimalismo digital para que eu pudesse diminuir o ritmo, para que eu pudesse parar de olhar para as coisas superficiais, para que eu conseguisse ouvir pelo menos por alguns instantes, né, a verdade e pudesse pelo menos tentar mudar a rota, pelo menos tentar uma outra possibilidade, novas possibilidades, né? Pudesse experimentar outras coisas, sabe? E pudesse enxergar que essas preocupações, esses desejos que não têm fim, esse consumismo, esse olhar para essa distração, sabe? Que isso não gera nada, não produz nada. E só consome, só queima tempo, queima vida, é um desperdício inconsciente, de vida, né? de tempo, E assim, o que eu entendi é o seguinte, nunca é tarde. Nunca é tarde para ter uma outra forma de olhar para as coisas. E assim, algo que eu posso falar com certeza é o seguinte, o que esse mundo aqui nos ensina é exatamente o oposto daquilo que a gente deveria aprender e absorver. Sabe? Porque a gente é doutrinado de uma maneira a nos apegar à superfície e a ter medo de abandonar a superfície. Então a gente é estimulado a
a nunca ir além desse ponto, sabe? A nunca olhar para as coisas com maior profundidade, a nunca desacelerar, olhar para buscar ter uma vida mais simples com as coisas essenciais, com as pessoas essenciais. A gente é ensinado a sempre ver o mundo onde a gente é o centro e onde a gente, e por ser o centro, a gente tem que prestar contas a todo o entorno e buscar agradar a todo esse ambiente, a todo esse ecossistema que gira em torno de nós. E a se julgar muito importante, muito necessário, especial, sabe? E a gente gasta muita energia com essas coisas, né? Em poder provar, em poder ser relevante, ser conhecido, ter isso, ter aquilo, fazer isso, fazer aquilo, atrai os olhares, atrai todos os olhares para nós. É algo do ego. Esse é o verdadeiro sistema do ego, do egocentrismo. Mas se a gente abrir os olhos para a realidade mesmo, não é nada disso. Essa visão de personagem de filme, né, de herói, de protagonista, essa visão distorcida de ser protagonista, né, não tem nada a ver com a verdade, com a realidade. Mas a gente prefere ainda seguir com essa visão porque a gente tem medo da frustração e não consegue ver as coisas como elas realmente são, como elas realmente deveriam ser na nossa cabeça. Mas é interessante quando a gente para um pouco para pensar e busca ouvir pelo menos um pouco a voz da consciência. E parece que quando a gente se permite ouvir, dar um pouco de espaço e de liberdade para a consciência atuar e se coloca num estado de humildade, né? De reconhecer que estamos errados e que precisamos ter outro tipo de abordagem para que a verdade não seja revelada. Então, quando a gente tem esse instinto, né, de humildade, a gente começa a perceber que a vida ela é bem melhor quando ela é mais simples, quando a gente não se sente dono da verdade, quando a gente abre a nossa mente para aprender, para abrir o nosso entendimento para outras possibilidades,
para algo maior, para algo mais interno, né? Para mexer naquelas zonas da nossa mente que a gente tem medo ou é ignorante mesmo, e não tinha noção do quão poderosa é o nosso interior, é a nossa mente. E a gente aprende a gostar do silêncio, a gente aprende a preferir desacelerar para poder captar melhor as coisas, para poder garimpar melhor as ideias, para poder vivenciar com mais clareza as coisas que acontecem, né? E encontrar o ritmo certo, o ritmo correto, e poder ser consciente desse ritmo e poder passar mais tempo nesse mundo interno. Eu acredito que eu ainda não consigo expressar com palavras as coisas que eu entendo e que também eu não consigo expressar no estilo de vida da maneira que eu entendo. Mas eu acredito que a maturidade ela vem com o tempo. E o equilíbrio entre conhecer a verdade e viver a verdade também vem com o tempo. Então, eu já me sinto feliz só por poder notar essas coisas, só por poder ter a chance de enxergar um pouco além as coisas e poder ter a oportunidade de pelo menos tentar. Então, assim, eu acredito que nós temos que dar o primeiro passo e olhar o mundo de uma maneira diferente, por outra perspectiva, e testar e criar uma realidade diferente, uma realidade onde o ego ele é dominado e a consciência tem total liberdade. E quanto mais a gente conseguir diminuir esse ímpeto do ego e permitir, né, a liberdade da consciência, acho que mais os nossos olhos vão se abrir, mais vamos desfrutar da vida e mais vamos crescer como seres humanos e aprender também a tratar melhor os nossos semelhantes e ter uma vida melhor, ter uma vida mais bem vivida e que faça mais sentido, né? Não seja algo tão superficial, tão pobre, né? Da maneira que a gente vive, tão infantil e tão sem inteligência.
sabe? Que a gente possa se libertar das várias camadas de escravidão que a gente vive e consiga ir aos poucos, né, como tem que ser, atingindo, subindo um pouco mais nessa escada de consciência e de liberdade. Bom, então essa foi a reflexão de hoje, né? Hoje foi um dia bem legal e eu só espero que essas coisas, esse conhecimento, esse pontapé inicial, ele possa se tornar algo maior, mais intenso e mais profundo. E que a verdade de fato me liberte. Porque hoje o que a consciência ela me mostra é que eu e nós estamos assim em diferentes níveis e em diferentes áreas da vida nós estamos completamente alheios à verdade e vivendo diferentes níveis de escravidão. Mas cada um é responsável pela própria vida e cada um é responsável por buscar a sua própria liberdade. Tá bom? Então é isso. Dia de número 103, nosso projeto Minimalismo Digital, que é só a pontinha do iceberg de algo muito maior. Então vamos lá. Hoje, graças a Deus, correu tudo bem. E amanhã vamos, se Deus quiser, para mais um dia. Tchau.